Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde, e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, vou apresentar para vocês nessa videoaula, dando continuidade ao estudo da estatística, a tabela de frequências, também conhecida como tabela de distribuição de frequências. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês uma situação aqui, uma situação problema, para nós completarmos esta tabela. Então, o problema diz o seguinte: dentre os 40 turistas que viajavam pelo Nordeste do Brasil, 12 eram argentinos, 6 eram bolivianos, 8 eram chilenos, 4 eram uruguaios e 10 eram peruanos. O que nós vamos fazer então é montar esta tabela de distribuição de frequências. Eu coloquei aqui, então, na primeira coluna, a nacionalidade dos turistas. Na segunda coluna, FR significa frequência relativa em fração. FR, frequência relativa em número decimal. E FR em porcentagem. Então, eu vou apresentar para vocês 3 maneiras diferentes de nós escrevermos as frequências relativas. O que vem a ser frequência relativa e o que vem a ser frequência absoluta? Em estatística, denomina-se frequência relativa o resultado obtido entre a frequência absoluta, que é o valor que é observado na amostra, e a quantidade de elementos da amostra. Vamos lá. A quantidade de turistas que nós temos é 40. Então, o que vem a ser a frequência relativa? Então, vamos lá. Quantos argentinos fazem parte desse grupo de 40 turistas? São 12 argentinos. Então, a frequência absoluta de argentinos é 12. E quantos são o total? 40. Então, a frequência relativa nada mais é do que a relação entre a frequência absoluta e o total de elementos da amostra. Ok? No caso, a nossa amostra é 40. Então, 12 dividido por 40. Eu tenho ainda uma segunda maneira de demonstrar ou de representar esta frequência relativa, que é em número decimal. Para escrever em número decimal, basta fazer esta divisão, 12 dividido por 40. Se eu dividir 12 por 40, eu vou obter 0,3, certo? 0,3 é a frequência relativa em número decimal. E como que eu transformo esta frequência relativa em decimal para porcentagem? Basta eu multiplicar por 100. Observe que o 100 tem 2 zeros. Quando eu multiplico por 100, então esta vírgula anda 2 casas para a direita. Então 0,3 vezes 100 representa 30%. Olha que facinho, pessoal. Vamos continuar. Bolivianos. Então, 12 eram argentinos, 6 eram bolivianos. Então, qual é a frequência relativa de bolivianos? É 6 por 40. Ou seja, é a razão entre o número observado, que é a frequência absoluta, e o total de elementos da amostra, 6 por 40. Ok? Então, se eu dividir 6 por 40, eu vou obter 0,15. Então, em número decimal, a frequência relativa é 0,15 e em porcentagem, a frequência relativa eu multiplico por 100. Então, 0,15 vezes 100 representa 15%. Beleza, pessoal? Quantos são chilenos? Então, 8 eram chilenos. Então, como que eu escrevo a frequência relativa em fração? Então, de novo, é a razão entre o número observado, a frequência absoluta, que é 8, pelo total. Qual é o total? 40. Então, 8 por 40. Se eu fizer essa divisão 8 por 40, eu vou ter 0,2. Multiplicando, então, por 100, então 0,2 vezes 100 vai dar 20%. Ou seja, a frequência relativa em fração é 8 por 40, ou 8/40. A frequência relativa em decimal é 0,2 e a frequência relativa em porcentagem é 20%. Beleza, pessoal?
Então vamos continuar. Quantos são uruguaios? Então 4 eram uruguaios. Então qual é a frequência relativa em fração? É 4, que é a frequência absoluta de uruguaios, que é o total de uruguaios, dividido pelo total de turistas, 4 por 40. Fazendo essa divisão, 4 por 40, eu vou ter o número decimal 0,1. Então a frequência relativa em número decimal é 0,1. Multiplicando esse número por 100, eu tenho 10%. Beleza, pessoal? Então, peruanos. Quantos eram peruanos? 10. Então a frequência absoluta de peruanos é 10 e o total é 40. Então a razão entre a frequência absoluta e o total é a frequência relativa. Então 10 por 40. Fazendo essa divisão, eu vou obter o valor de 0,25. Ou seja, multiplicando isso aqui por 100, eu vou obter 25%. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, observe. Então, na hora que eu somo, então aqui na última linha desta tabela tem o total. Na hora que eu somo as frações, como todos os denominadores são iguais, basta eu somar os numeradores. Então, 12 mais 6 dá 18, mais 8, 26, 26 mais 4, 30, mais 10, 40. Então, todas essas frações somadas vão dar 40 dividido por 40, que na verdade é 1. Então, sempre o total das frequências relativas em fração tem que ser igual a 1. Observe o que acontece na frequência relativa em número decimal. Se eu somar todos esses números decimais, 0,3 mais 0,15 dá 0,45, mais 0,2 vai dar 0,65, mais 0,1 dá 0,75 e mais 0,25 vai dar 1,0, que é a mesma coisa que 1. Beleza? Então, a somatória das frequências relativas, tanto em fração quanto em número decimal, tem que ser sempre igual a 1. O que acontece na somatória das porcentagens, das frequências relativas em porcentagens? 30 mais 15, 45, mais 20, 65, mais 10, 75, mais 25, tem que dar 100%. Ok, pessoal? Então, uma maneira bem simples de se entender o que é a tabela de frequências. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll. Yeah!